Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho a importância de você ficar atento aos seus pensamentos e seus sentimentos. Por que é importante a gente ir entendendo e reconhecendo nossos pensamentos e nossos sentimentos? Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da importância da gente reconhecer, os nossos pensamentos e nossos sentimentos e como eles vão interferir no nosso dia a dia, nas nossas reações. Então é bem importante que a gente comece a observar, Então, a nossa autopercepção, desenvolver a nossa autopercepção, ela é bem importante para o nosso desenvolvimento de um modo geral, Mas quando a gente vai pensar, principalmente nas questões relacionadas à hiperatividade, à impulsividade, a gente já sabe que no adulto a gente vai ter características da hiperatividade, ela vai ser mais presente na agitação mental, já expliquei isso em outros vídeos aí. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha em outros vídeos que eu falo especificamente sobre os sintomas do TDAH, mas enfim, pra gente falar, a agitação mental, ela se caracteriza então por uma série de pensamentos que vão se sobrepondo no nosso dia a dia ali e quase que o tempo inteiro, ou então em momentos muito frequentes durante o dia, durante o nosso dia, e que vão causar prejuízos. Então, inclusive um cansaço excessivo, Então é muito comum que vocês me falem, nossa, mas eu não produzi quase nada durante aquele dia, mas eu me senti muito cansado. Por quê? Porque esses pensamentos, eles se sobrepõem e eles de fato te cansam, te deixam exausto. Então, é importante a gente perceber e você observar, geralmente os seus pensamentos e seus sentimentos, Então, que pensamentos são esses? Ou que sentimentos são mais recorrentes e frequentes? Ah, Lara, dá para saber tudo? Vou ficar o tempo inteiro observando, Não vou fazer mais nada da vida? Não é isso. A gente observar alguns momentos ou algumas questões específicas. Então, por exemplo, tentar entender o pensamento relacionado ao sentimento. Então, por exemplo, por que toda vez que os meus amigos reclamam que eu me atraso, eu tenho uma reação inadequada? Ou seja, o que eu penso? Quando eu escuto essa reclamação, eu tenho alguns tipos de pensamento e esses pensamentos fazem com que eu me sinta muito irritado, Então a gente tem que entender que tem uma relação, entre o que a gente pensa e a maneira como a gente age, E por que a gente age. Por que quando meus amigos reclamam que eu me atraso sempre, eu levo numa boa, dou risada, etc. Mas quando o meu parceiro ou minha parceira reclama, eu tenho uma reação inadequada. Por quê? Muito provavelmente, quando você recebe essa informação, você tem um tipo de pensamento que não me importo muito, são meus amigos, já me conhecem há muitos anos, tá tudo bem, tal, leva na brincadeira e o encontro acontece, tem um momento agradável. Mas quando é com o parceiro, por exemplo, então, o parceiro ou a parceira reclamaram, então você, de novo, tá vendo, você sempre se atrasa, etc. Você já leva isso como uma crítica pessoal, já tem um entendimento negativo disso e muito provavelmente vai reagir de maneira às vezes mais ríspida ou às vezes vai fazer uma reação física, Então assim, vai fechar a cara, vai fechar os braços, vai ter um afastamento, ou seja, vai ter uma reação bastante diferente do que, por exemplo, com os amigos. Então assim, esse é só um exemplo bem simples e didático para a gente entender como é importante que a gente fique atento, que a gente perceba em alguns momentos, não o tempo inteiro, mas em alguns momentos. Então, por exemplo, se você acaba tendo algumas reações mais inadequadas no trabalho, por exemplo, então começar a observar. Ou tem maior irritabilidade no trabalho, por exemplo, então é como você se sente, me sinto irritado, então tem que começar a perceber que tipo de fala, o que acontece no meu trabalho que acaba fazendo com que eu me sinta um mau profissional, ou me sinta inadequado naquele espaço, ou sinto uma insatisfação e eu acabo tendo uma reação inadequada. Então, por exemplo, eu não gosto muito do meu trabalho porque quando eu tenho que entregar, a minha produtividade ali, do que quer que eu faça, do que quer que você faça no seu trabalho,
quando você escuta uma crítica, a sua reação é inadequada. Ou quando alguém vai fazer algum comentário, vai fazer alguma sugestão, você já tem um comportamento ou já se sente mal por aquilo, ou sente que aquilo é um ataque, por exemplo. Então eu tenho que reconhecer como é que eu recebo, né, essa informação, que tipo de pensamento eu tenho e aí como é que eu vou me sentir, tá? Então é muito importante que a gente entenda e reconheça para algumas situações. Então a minha sugestão é, entendendo agora, né, essa explicação, pensa aí você, né, que situação ou que área da sua vida hoje você entende que acaba tendo uma maior dificuldade? É no relacionamento com a família? É no relacionamento no trabalho? É na sua vida amorosa? Então pensou aí qual é a área da sua vida que hoje você percebe maior conflito? Então decida essa área e comece a observar, né? Então, é na área do trabalho. Então eu fico muito mal-humorado, tá? Por quê? Como é que tá essa atividade? Você gosta da atividade que você faz? Você se sente capaz na atividade que você faz? Então começar a entender o que você pensa a respeito de si mesmo, o que você pensa a respeito dessa atividade, porque esse tipo de pensamento vai fazer com que você tenha algumas reações, que podem ser positivas ou negativas, que geralmente esses pensamentos são pensamentos depreciativos, né, pensamentos que te desqualificam, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho como é que você recebe algumas informações, como você se sente, como você pensa a respeito daquela situação e principalmente um pensamento a respeito da sua vida, né, e das suas habilidades, potencialidades e inclusive dificuldades, tá bom? Então é bem importante que você comece a identificar pensamentos e sentimentos. Eu vou fazer um vídeo falando principalmente da questão de como os pensamentos na agitação mental roubam o seu tempo. Então é bem importante que você primeiro identifique eles e eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse tema também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver sugestões, comenta aqui comigo. Se você já é inscrito no canal, não esquece de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!